E aí, gente, tudo bem? Nós vamos começar uma live agora sobre direito de família, abordando muitos aspectos psicológicos aí que são intrínsecos, né, a esse ramo. Estou aguardando o Fábio, o Dr. Fábio entrar aqui, que ele sempre me deixa esperando, até no próprio teste, agora ao vivo ele está me deixando esperando também. Entrou. Agora eu consigo adicionar. Aí. Ah, Bom agora foi, até que não dia. deu tanto teste aí. Foi o tempo para aparecer aqui para mim. Então tá bom. É que eu sou uma pessoa ansiosa, eu não gosto desse negócio de esperar muito, gosto de ser meio imediatista. Uhum. Ô, gente, então, hoje aqui, para esclarecer, vai ser um bate-papo, algo informal, algo para ser dinâmico. A gente vai falar sobre direito de família, e todo mundo que trabalha na área de direito de família sabe que o direito de família tem uma interdisciplinaridade inerente, então são aspectos psicológicos, psiquiátricos que permeiam as questões e que nós que trabalhamos na área jurídica, então os defensores, advogados, promotores, juízes, nós não temos, né, essa expertise aí muitas vezes para lidar com as situações que nos aparecem ali no dia a dia. Então, a área da família, a gente tem que ter um olhar ali mais abrangente, sair mais daquela caixinha lá jurídica apenas, né, da formalidade da lei, e tentar entender um pouco, ainda que de uma forma leiga, os aspectos aí psicológicos que estão por trás dessas demandas que chegam para a gente. E por isso que eu fiz o convite para o Dr. Fábio Vilar, ele prefere que eu chame de Fábio, então vai ficar uma coisa bem informal aqui, para o Fábio Vilar, para que ele traga para a gente esses aspectos. E eu selecionei até algumas questões que a gente vê muito na área de família e que muitas vezes eu me questiono o que responder para aquela parte ou como me portar frente a aquela situação. Então, hoje vai ser esse bate-papo, a parte jurídica do que é guarda, do que é direito de convivência, do que é autoridade parental, eu vou ter que entrar um pouquinho, mas eu vou tentar ser bem sucinta, falar isso mais quando a gente for falar de um tipo de guarda que eu quero falar com ele. E agora eu vou introduzir mais, eu quero algo mais geral, explicar o que chega para a gente, né, na vara de família e o que a gente pode lidar. Então, eu até tinha feito uma pergunta aqui, que falando assim, os pais eles chegam para nós, né, em regra, então, com muitas mágoas, e isso acaba refletindo principalmente nos filhos, que acabam por ser algo de disputa, né, uma relação ali de disputa dos pais pelo poder dos filhos. E na visão psiquiátrica, como que essa situação beligerante pode afetar o emocional das crianças e como nós podemos orientar os pais a minimizarem os efeitos deletérios da separação em relação aos filhos. É isso que que eu queria perguntar para o Fábio. Bom Uma dia. pergunta super simples. Começa assim já, né? Bom, vamos tentar. A gente. Oi? Eu não apresentei você. Eu não apresentei você. Vou te apresentar, desculpa, gente. Então tá O bom, fica à vontade. Fábio, ele é psiquiatra, formado pela USP, fez a residência dele na USP também, é psiquiatra clínico e trabalha com psicoterapia junguiana. E, então, ele tem bastante conhecimento aí sobre essas áreas da psiquiatria, da psicologia. Então, eu acho que vai ser bem enriquecedor e por isso que eu fiz questão dele estar aqui com a gente hoje. Então, se Então você vamos puder lá. responder a minha Eu, pergunta. eu vou tentar. Porque Aqui, gente, é um bate-papo, não tem como ser profundo. mas acho que a pergunta difícil, a parte difícil da pergunta é como é, transmitir para os pais o que quer que seja que possa auxiliar nesse momento, né? Porque aí a gente já cai nas dificuldades práticas, que seria a necessidade de uma esfera profissional de psicologia auxiliando, bem formada, etc. Mas, dentro do que for possível, quem está envolvido ali naquela situação, eu acho que, primeiro que tem em mente que o que prejudica a criança não é um modelo ou outro modelo, ou a presença maior de uma pessoa ou da outra. O que prejudica a criança
é a disputa de poder entre os pais. E que é a regra do que a gente vê aqui no consultório acontecendo em qualquer casal que não está em um entendimento razoável, mínimo. E eu estou falando de casais que estão casados na mesma casa, ou separados, ou, enfim, de várias formas diferentes de relacionamento parental. E é sempre isso que gera esse dano importante para a criança. Quando as relações não são autorizadas a fluírem da maneira que elas poderiam. Ou seja, a mãe se mete dentro da relação do filho com o pai, ou o pai interdita, faz uma alienação parental, enfim, não sei se eu estou usando o termo correto, mas faz prejudica a imagem da mãe em frente aos filhos dentro da própria casa. Enfim, qualquer situação em que a intenção dos pais está mais em provar que é ele que está certo naquela situação e o outro está errado, e perde-se de vista a necessidade do filho. Então, de diversas maneiras isso acontece, mas é mais ou menos esse o mote, né? Sim. Então, a gente vê assim, situações, às vezes até mesmo entre casais que estão casados, assim, né? O filho se machuca. Ao invés de acudir a criança, um está culpando o outro porque quem que foi que deixou se machucar. E aí a criança está lá sangrando no chão, e ninguém acode a criança e está um gritando com o outro, você que não vê, você que não sei o quê. Aí a criança está machucada, ainda assim com sentimento de culpa e de medo e de uma série de coisas por estar vendo aquela situação se armar, né? Então, e aí você imagina que proporção que isso pode chegar em casais separados e com complicações psicológicas mais importantes. Então, de alguma maneira, quem está envolvido precisa tentar transmitir para esses pais que, olha, você não é o salvador e o outro não é o demônio. No caso, o salvador para a criança vai ser a aliança entre vocês, a aliança é a salvação, e o demônio é essa cisma, essa rixa. Então, você despersonaliza quem é o bom e o mal. Você coloca o mal como esse racha e o bem como a aliança, né? Porque é isso que fica sendo dito o tempo inteiro, né? Eu tô certo, eu sei o que é melhor para o filho e o outro não sabe, e assim por diante. Exatamente. Agora, como que isso é transmitido, né? Enfim, às vezes eu tenho dificuldade de fazer alguém entender isso que está em terapia, em um acompanhamento semanal, enfim. Agora, como que você faz isso numa circunstância como a que vocês são colocados? É muito difícil. Exatamente. A gente tem, assim, alguns mecanismos que, por exemplo, a gente hoje tem mediação que os casais passam, e isso tem sido muito positivo, eu tenho percebido, mas não são todos os lugares que a gente tem essa implementação. Por exemplo, na vara de família que eu atuo, a gente ainda não tem essa mediação prévia à audiência. Deu uma cortada aí? Não, né? Então, assim, realmente, eu vejo quando as acabou pais chegam de estourar o transformador da rua. Acabou a pra... força. Ai, enfim, vamos lá, vamos ver como que vai ser. E aí a gente não tem, chega para nós ali na vara de família, já a situação muito conflituosa. Então, assim, a gente tem que tentar puxar todos os lados psicológicos, aquela coisa bem leiga, e tentando analisar aquela situação e propiciar que aquela família tenha ali um arranjo. Mas é lógico, a gente tem o quê? 1 hora e pouco de audiência com aquelas partes. Então, assim, é lógico que fica muito beligerante. E o que acontece? As partes voltam. Não está cumprindo com a guarda. Eu tenho direito de visitação, não é cumprido. Eu tenho direito de convivência vários dias da semana, eu não estou conseguindo. Meu filho está estudando numa escola que eu não concordo. Então, a gente vê esses vários problemas acontecerem na vara de família. Então, assim, é importante chamar atenção isso para que a gente realmente sempre coloque mediação antes, para que a gente tenha um apoio psicológico. Então, assim, as defensorias, eu trabalhei já na Defensoria de São Paulo, e lá a gente tem uma psicóloga e uma assistente social em cada regional, que essas demandas que chegam de família, elas passam por essas
psicólogas e pelas assistentes sociais, e ainda assim depois vão para a mediação. Então, assim, de alguma forma, já vai trabalhando. Aqui no Espírito Santo, a gente ainda não tem a estrutura para ter psicólogo e assistente social. Então, acaba que fica mais prejudicado mesmo essa questão do tratamento com as famílias, daquelas questões que envolvem toda a guarda e essas relações entre os pais. E, Fábio, eu também tinha falado aqui, a gente tinha uma pergunta dessa questão, que daí agora eu vou ter que entrar um pouquinho nos conceitos de direito, para a gente entrar num outro tópico aqui. A gente também, além de todo esse problema psicológico que a gente tem inerente ao direito de família, a gente também tem uma situação no direito que não ajuda. Então, nós temos uma lei de 2014, que foi a Lei da Guarda Compartilhada, e essa lei, ela confunde o que seria uma autoridade parental com o que seria a guarda. E aqui, gente, eu estou trazendo os conceitos do professor da USP, que é o José Fernando Simão. Também estou trazendo o conceito da professora da Federal do Paraná, muito boa. E assim, eles até fizeram uma live há pouco tempo sobre o tema, e o José Fernando Simão escreve muito sobre isso, sobre o problema que foi essa lei, né, de guarda compartilhada, por misturar conceitos. E aí a gente parece que é besteira, mas na prática aí dá problema. Então, por exemplo, lá nessa lei da guarda compartilhada de 2014, fala que a guarda, deixa eu até pegar o inciso aqui certinho, para não falar errado, mas ele fala assim, cadê? Guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos, eu posso ver. Cadê? Não estou achando. Ah, que bom. Enfim, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Aqui. A guarda compartilhada seria a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos. Bom, aí você pensa assim, então se uma guarda compartilhada é para você ter um equilíbrio maior dos direitos e deveres e em relação ao que concerne o poder familiar. O que é o poder familiar dos pais? É a autoridade parental que a gente chama, né? Que são todas aquelas decisões que os pais têm que tomar em relação à vida das crianças. Então, aonde aquela criança vai estudar, qual tipo de educação aquela criança vai ter, que tipo de comida ela vai ter, qual lugar ela vai frequentar, tudo aquilo que os pais, como normalmente, têm que decidir orientando a criança que ainda não tem condições de decidir por si só. E aí, quando a gente fala que a guarda compartilhada insere essa autoridade parental, é como se a guarda unilateral, que também é prevista pela nossa lei, excluísse, então, o poder familiar do outro pai. E o que não é verdade. Porque essa autoridade parental dos pais, ela só vai poder ser extinta ou suspensa em casos graves, em casos de maltrato, em casos de abuso. Então, o que acontece? Essa lei ficou estranha. E aí, na prática, tem esse problema. Aí, a gente tem justamente uma disputa pela guarda. Como se a guarda fosse um extrapoder da pessoa que ficou com a guarda. Porque se eu tenho a guarda, essa criança é minha e eu vou educar ela do jeito que eu quero. Você vai ser só um coadjuvante. Entendeu? Então, o que o José Simão fala? A guarda, na verdade, é a relação física, é o contato físico de quem vai estar com aquela criança, né, no dia a dia, como que vai ser o contato físico da criança. Então, guarda compartilhada. O que seria o ideal de guarda compartilhada? Os pais estarem presentes na vida das crianças de forma efetiva. Então, não só com a mãe, não só com o pai. Estarem sempre ali, como se a criança não precisa sofrer a ruptura que houve na relação dos pais. Então, ela tem que ter o convívio com ambos. Então, olha, segunda-feira, né, a residência, lógico, gente, residência sempre fixa, a gente fala, isso a gente também vai falar um pouquinho da residência fixa, né, da questão da guarda alternada, mas vou segurar um pouco esse ponto. Então, e aí, vamos dizer, a criança fica numa residência fixa, só que, por exemplo, terça-feira, o pai combina com a mãe, ó, terça-feira eu vou pegar a criança, pode deixar que eu leve para a escola, eu busco na escola, se tiver uma aula à tarde, eu levo, ou vou passar um período com ela à tarde. Na quinta também posso fazer isso. Então, é um compartilhamento dessas obrigações com o filho e para que ele também não tenha uma ruptura, né?
E aí, o que acontece? Como a lei confunde o poder familiar, essas situações de gerir a vida da criança ficam como se a gente chega, então, numa situação assim, a mãe chega lá pra gente e fala, eu quero a guarda unilateral. Por quê? Imagina, doutora, não tem condição, ele não sabe fazer nada, ele não tem noção de vida, eu quero a guarda unilateral. Aí o pai vira e fala, eu quero a guarda compartilhada, porque eu também quero estar presente na vida do meu filho, eu também quero tomar as decisões. Sendo que, na verdade, a guarda seria só contato físico com aquela criança. Então, a guarda lateral, o que seria? A mãe vai ficar com a criança e acaba que o pai vai ter uma menor participação por não estar presente. Mas é óbvio que isso não exclui ele de tomar as decisões em relação à vida dos filhos. Entendeu? Não houve suspensão e nem extinção do poder familiar. Então, é lógico que, de forma imediata, vamos pensar numa guarda unilateral. A guarda unilateral com a mãe, por exemplo, ou com o pai, como aquele outro genitor não estará presente no dia a dia, é lógico que as decisões mais imediatas acabam não sendo tomadas por ele. Então, aí, realmente, a gente acaba confundindo aquela coisa como se o poder familiar não fosse mais exercido, mas não é isso, né? Então, aí que a gente tem a grande disputa pela guarda. Aí fica aquela relação de poder que a gente fala. A guarda como disputa dos pais. Eu quero a guarda lateral, as mães, e o pai quer a guarda compartilhada, por também ter uma participação. E aí, o que acontece? Como a lei fala que a regra é a guarda compartilhada, o que a gente faz na prática? Para não ir contra a lei, a gente fala assim, vamos pôr guarda compartilhada? Vamos. Aí as partes vamos. E como vai ser o direito de convivência? Aí, 15 em 15 dias? 15 em 15 dias. Deixa eu falar, isso na verdade seria uma guarda unilateral. Só que aí, para não ir contra o que a lei fala, a gente mescla todos os conceitos, entendeu? Só que assim, para muitas famílias, funciona a guarda unilateral. Por quê? Porque muitas vezes o pai trabalha com horários rígidos, numa rotina extremamente extenuante, e que ele não consegue ter o contato com aquela criança no dia a dia, que seria o ideal? Seria o ideal, mas ele não consegue. Então, acaba que fica assim. E tem vezes que a mãe, por exemplo, está com um tempo mais disposto, tem um horário mais flexível, então ela fica com a criança e o pai acaba ficando de 15 em 15 dias. Então, funciona muito bem. Só que a gente acaba falando até que isso é guarda compartilhada. Enfim, né, pelos erros conceituais que a própria lei nos impôs. O problema disso aí, Fábio, surge quando a gente vira e fala assim, guarda compartilhada, tá? Aí a gente fala assim, 15 em 15 dias a visita, que pai visitador, aí o pai olha e fala assim, doutora, mas se é guarda compartilhada, eu quero também estar bem presente na vida do meu filho. Porque a gente, Fábio, isso que nem é uma coisa que eu comentei com você antes, é raro, mas acontece muito, que são um movimento dos pais hoje assumindo mais a sua responsabilidade de pai. A gente anteriormente tinha muito aquela questão do pai. O pai só quer ser visita, isso é trabalho, e sempre deixando tudo para a mãe, né? A mãe que gerencia, a mãe que fica, e o pai fica lá, pega a criança no final de semana, passeia, brinca e acabou. Mas a gente tem visto muito acontecer do pai querer ser presente na vida daquela criança. E aí que é o problema. Quando pega aquele modelo, né, das decisões judiciais, que a gente põe em guarda compartilhada e põe 15 em 15 dias. Então, aí gera todo esse conflito, porque nem nós, do judiciário, conseguimos entender, na verdade, o que é o conceito da guarda compartilhada. E aí fica esse problema, entendeu? E aí eu queria te perguntar, nesse ponto, o que você entende dessa situação quando há essa disputa dos pais? Porque o que acontece? Muitas vezes as mães estão acostumadas a também ter um certo domínio, né, da criança, e quando o pai surge querendo ser mais presente, aquilo gera para ela uma insegurança. Mas por que ele quer estar tão presente? E assim, ele não é responsável. Tem vezes que realmente ela tem fundamento de estar falando isso, mas tem vezes que não. Então gera aquela coisa, o que fazer? E muitas mulheres me perguntam isso e falam assim, doutora, mas o pai não é disciplinado, o pai é um boêmio, o pai é isso. Como que eu quero proteger o meu filho? Eu não quero a participação dele,
né? E aí, qual que é a melhor solução aí, numa situação complicada, assim? O que a gente pode explicar para essa mãe dessa figura do pai? Digamos Tá, que realmente haja algum problema. Como que tá. a gente faz? Eu acho que assim, a gente precisa muito de psicoeducação geral, na população e nos profissionais. Todo mundo precisava entender um pouco de desenvolvimento e do que é saudável para a criança, né, nesse desenvolvimento. Então, o ponto, assim, primeiro, tirando aquela coisa do risco físico, né, até os 2 anos de idade, 3, tem um cuidado ali que tem que ter diferente, que você tem que saber lidar com o bebê, enfim, e a maioria dos homens não sabem. É, não são todos, tá? Tem vários que têm uma aptidão muito boa para lidar com bebê, com criança pequena. Mas, e assim como também tem mãe que não tem esse cuidado adequado. Mas, tirando essa parte desse risco de quando é um bebê pequeno, enfim, essa ideia de proteção, de eu vou proteger dessa figura que não sabe cuidar direito, é um tiro que sai pela culatra, porque o que é o mais importante para esse desenvolvimento psíquico é a dupla referência. É você não ter uma única referência de mundo. É você ter mais de uma referência de mundo. Você ter mais acesso a mais de uma forma de pensar, né? Se você só tem acesso à forma de pensar da tua mãe, isso é algo que não gera um desenvolvimento saudável psíquico. Se você só tem a forma de pensar de uma pessoa, é como enfim, é como em um regime ditatorial em que você não autoriza nenhuma forma diferente de se pensar, né? Você tem uma asfixia intelectual que vai acontecendo. Isso acontece com a criança da mesma maneira. Quando você não tem essa dupla referência, que pode não ser exercida pelo pai, pode ser exercida por qualquer outra figura. Pode ser exercida pelo avô, que não está dentro do pensamento da mãe, ou o tio, ou qualquer outra pessoa, vice-versa, né? Então, a ideia de eu estou protegendo ele de coisas que o pai não sabe fazer direito, que o pai vai dar, sei lá, o pai vai dar todinho, eu não quero que dê todinho, o pai vai deixar se ralar, eu não quero que se deixe ralar. Isso tudo não é risco real. Enfim, que o pai não vai alimentar direito, não estou falando deixar passar fome, né? Não vai alimentar segundo o seu cardápio por alguns dias, ou não vai, enfim, ter as mesmas restrições com assistir isso ou assistir aquilo. Isso não é o que vai estragar o desenvolvimento dessa criança, né? O que vai danificar o desenvolvimento da criança é essa interdição em que uma das partes não deixa que a outra esteja presente, preenchendo o potencial dessa relação, que é algo que a gente tem como expectativa biopsicossocial. Então, assim, eu nasço, né? Não sei se você sabe aquela historinha do pato. O pato, quando ele nasce, qualquer objeto grande que ele vê perto dele, ele identifica como mãe. Então, ele fica seguindo aquilo. Se é uma galinha, ele identifica a galinha como mãe. Ele vai ficar atrás da galinha, entendeu? Como se fosse a mãe dele, né? A história do patinho feio vem daí, tá? Né? Assim, uma coisa... a gente também nasce procurando mãe e procurando pai. A gente tem essa referência. Na verdade, a gente nasce procurando só mãe. Depois de alguns anos, a partir dos 2, a gente começa a procurar essa segunda referência, e isso vai ter um ápice lá em torno dos 5 anos, assim, isso já vai estar mais bem maturado, que seria essa presença do pai, que isso são termos mais tradicionais, em famílias mais tradicionais, não precisa ser o pai e a mãe, mas que sejam duas figuras diferentes, que pensam com duas subjetividades diferentes, né? Ou que em outros tempos isso fosse uma relação tribal, comunitária. Então, uma referência à mãe, a outra é a sociedade, é a tribo, é a comunidade. Enfim, isso é muito mais danoso que seja impedido disso acontecer do que qualquer outra coisa. Até porque essa expectativa ela vai ficar e ela vai recair sobre aquele que não deixou o outro entrar futuramente. Isso eu vejo muito acontecer. Você, né, o filho acusando a mãe, né? Você me tirou o direito de conviver com meu pai. Mas teu pai não sabia cuidar de você, não era... Não interessa, era meu pai. Esse é o pai que eu tenho e eu tinha o direito de ter esse convívio. Até porque, se eu não conheço esse pai, eu não me conheço. Metade de mim mesmo eu não me conheço. Eu sou fruto dessa combinação. Então, essa tentativa, assim, às vezes, a gente coloca a mãe, porque a mãe normalmente está nesse papel de quem fica principalmente com a criança, mas pode ser qualquer outra figura, né, de domínio, que está...
essa tentativa de esse domínio hegemônico da psique da criança, de como que ele vai pensar, o que que ele vai comer, como é que ele vai ser educado, que não sei o quê, tudo vai ser segundo as minhas regras, isso não tem muita saúde nisso. Por mais bem intencionado, mais bem preparado, mais bem estudado que você seja, né? Essa oxigenação com ideias diferentes, com uma visão diferente de mundo é muito necessária. Como que a gente transmite isso para as partes, né? Para o pai, para a mãe? É aí que eu volto para aquela questão, que a gente está muito deficiente enfim, de uma estrutura que possa fornecer isso. Mas claro que os profissionais envolvidos, se tiverem já essa noção, né, já é alguma coisa que vai acontecendo. E assim, o que eu acho que é mais importante a gente colocar é que o desenvolvimento da personalidade, ele se dá sob diversos costumes e tradições diferentes. A espécie humana é completamente adaptável a circunstâncias muito diversas ao redor do mundo. Assim, costumes completamente bizarros de alimentação, de rotina, de sono, enfim, de uma série de coisas. Então, não é bem tomar essa decisão ou aquela decisão que vai mudar a trajetória saudável dessa criança. Muito mais a ideia que fica de que aquilo que o outro está fazendo está errado e é algo que te faz mal. Então, o que faz mal para uma criança não é que na casa, sei lá, o pai seja vegetariano, a mãe não é. Então, na casa de um, ele se alimenta de um jeito, na outra, ele se alimenta do outro. Aí, isso é ruim para a criança? É ruim ser vegetariano, vai fazer mal para ele. Não, é ruim comer carne, vai fazer mal para ele. Ou é ruim ele ter essas duas dietas diferentes, vai confundir ele. Não, nada disso é ruim. Nada disso estraga a vida de ninguém. O que estraga a vida de alguém é ele estar lá comendo na casa da mãe e ela falando, tá vendo? Aqui a gente come carne, porque lá na casa do teu pai não tem carne. E aí isso vai fazer mal para você, porque lá você devia ter carne, por isso você tá fraco, tá vendo? Por isso você não passou na prova de matemática, porque não tem carne, porque você não pensa direito. Aí lá na casa do pai é isso. Nossa, tá vendo? Aqui a gente cuida do ambiente por causa disso, porque tua mãe não tem consciência disso, tua mãe come carne, não sei o quê. Isso é o que estraga a vida da criança, né? E isso se dá assim de maneira muito sutil e quando não há um entendimento entre os pais, quando há uma disputa de poder, isso se dá de maneira muito sutil e se infiltra em tudo quanto é fala dos pais com respeito uns aos outros, sem que eles percebam. Não precisa eu estar falando diretamente uma coisa do tipo, tua mãe é uma mãe ruim, não gosta de você, não é isso, né? Isso é mais raro de acontecer. O que é muito comum são essas pequenas atitudes de como eu mostro que tá vendo como eu sei e teu pai não sabe, ou tá vendo como eu sei e tua mãe não sabe, uma coisa nesse sentido. E aí a criança vai sofrendo uma divisória na cabeça dela muito ruim. Primeiro porque ela tem que escolher um lado, ela tem que salvar alguém, tem que condenar alguém. E ao mesmo tempo isso significa salvar metade de si e condenar metade de si, porque a gente é fruto dessa união. Aqui eu tenho a minha caixa de ferramenta de traços de personalidade, vem metade do meu pai e metade da minha mãe. Se eu achar que meu pai é um lixo, eu vou achar que metade do meu arsenal aqui é um lixo. E vou estar em guerra comigo mesmo, né? Enfim, e a gente vai tendo uns transtornos de identidade que vão sendo gerados ao longo da vida, né? Mas assim, eu acho que eu queria se devolver porque lançaram aquela pergunta ali embaixo, você viu? Que gostaria de saber como se posicionar em relação à psicologia frente aos pais que querem ficar cada semana com a criança em suas casas, tirando residência fixa nesse instante. Eu queria te devolver para você poder colocar isso. Na verdade, né? Sobre a questão da guarda alternada. Camille, a gente já ia falar disso, você já pegou. Porque aí a gente já incorpora essa última pergunta e discorre um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que fica mais legal. Sim, porque o que acontece? Essa pergunta justamente, ela vem porque nós do direito, talvez isso até na psicologia, a gente até conversou de psicólogos falando isso, que guarda alternada é prejudicial à criança. E assim, chegou no judiciário, falou guarda alternada, não. A gente vira e fala assim, não, isso é prejudicial para a criança. Eu não tenho nenhum estudo, eu não vi nenhum estudo, eu pesquisei, eu vi, falaram assim, olha, não existe esse estudo, parece que
para não falar que não existe, parece que teve um estudo na Austrália que falou que a criança ficaria com uma situação de perda, só que assim, uma situação que não se adequa à nossa realidade. Então, no direito de família, a gente realmente, cada caso é um caso. E a gente tem que realmente olhar com a individualidade daquele caso. Por isso que quando a nossa lei vira e fala que a regra é a guarda compartilhada, já começou errando aí, né? Porque não tem como você pôr regra em relações humanas, né? E então, o que é a guarda alternada? Só para explicar, talvez que tem gente que não tem esse conteúdo, o nosso sistema ele prevê expressamente a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A doutrina, a jurisprudência trazem esses conceitos também de outros tipos de guarda, que seria a guarda alternada e também aquela guarda alinhamento, que nunca vi usar, enfim, é diferente. A guarda alternada seria aquela situação que eles dizem assim, então, segunda-feira a criança mora com o pai, na terça mora com a mãe. Ou de 15 em 15 dias, a criança fica com a mãe. E de 15 em 15 dias, a criança fica com o pai. Só que aí, na hora que eles querem conceituar, eles falam assim, a criança está de 15 em 15 dias e é como se ela excluísse nesse período do tempo a autoridade parental do outro pai, que novamente não tem nada a ver, que é justamente aquela confusão de trazer para a guarda como se a guarda fosse um superpoder que excluísse poder familiar, que não é. Então, assim, e daí fica falando, a doutrina bíblica fala assim, mas aí a criança fica um ping-pong. Então, vai para lá uma semana, volta para cá. E aí surge aquela situação. Na casa da minha mãe, é muito sério, é muito rígido, eu tenho que comer salada. E na casa do meu pai, eu como chocolate, eu tenho videogame, eu tenho isso. E aí, a crítica da doutrina é justamente assim. Pô, a criança fica sem um referencial. Porque quando ela muda de residência, é como se ela mudasse de família completamente, né? Então, aqui eu tenho um referencial, aqui eu tenho outro completamente oposto. E aí, eu já vi isso acontecer na minha atuação, que a mãe fala, olha, eu não tenho condição financeira de dar todo que o pai faz lá. Então, o pai dá videogame, dá o chocolate. Ela falou, aqui a gente não tem isso. E aí, as crianças não querem ficar com a mãe. Então, aí, novamente, uma forma de disputa entre os pais. E aí, a doutrina fala que a guarda alternada não seria bom justamente por isso, porque a criança fica um ping-pong, fica sem referencial, e aí a gente vai levando esse mito, né, adiante. Então, assim, quando fala guarda alternada, o pessoal, a gente nem... É como se assim, nossa, falou um palavrão, isso aí não é para ser falado, né? E aí, até o próprio José Fernando Simão, lá da USP, ele fez uma live especificamente sobre isso, que eu achei fantástica, tá lá no IBD Fã, para quem quiser ver, que é um mito isso, que é aquilo, as relações familiares, elas são únicas, e a gente tem que encarar isso com a peculiaridade de cada uma. E sobre esse mito, Fábio, isso, pela psicologia, não é bom uma guarda alternada, da criança ficar dias com a mãe e depois dias com o pai, ter como duas residências de referência. O que isso significa para vocês? Deixa eu fechar a janela, que tem um caminhão aqui grande. Quando a gente fala pela psicologia, né, parece que tem a instituição psicologia que tem algum consenso, né, dentro disso. E é um monte de rixa de escolas, que uma pensa isso, uma pensa aquilo, uma coisa assim, né? Enfim. Como que eu entendo, a partir do que eu estudo, a partir da minha prática no consultório, dos meus dos colegas, das referências que eu sigo, o que eu entendo é assim, é importante rotina, é importante estabilidade na vida da criança. Agora, qual rotina e qual estabilidade, isso é extremamente adaptável. A criança pode se estabelecer em uma rotina em que ela tem 2 casas, 2 quartos, 2 alimentações, 2 cenários de brinquedos diferentes, 2 bairros, 2 conjuntos de amigos, tudo isso pode ser estabelecido de maneira saudável. A criança pode viver muito bem. Eu tenho um monte de conhecidos, enfim, dentro de pacientes e conhecidos mesmo, pessoas próximas e tal, que eu vejo esse cenário e vejo as crianças se desenvolvendo de maneira saudável.
Amarradonas, assim. Eu tenho meu quarto na casa do meu pai, eu tenho meu quarto na casa da minha mãe. Na casa do meu pai eu gosto mais porque tem o gato, na casa da minha mãe eu gosto mais porque tem a piscina, na casa de não sei quem eu gosto porque o bairro é assim, eu gosto mais porque o bairro é assim. Tanto faz, assim, as coisas vão acontecendo, mas existe uma estabilidade dentro disso, é, que a criança internaliza como a rotina normal dela. E é essa rotina estabelecida que traz segurança. Não é exatamente estar em uma residência mais do que na outra residência. Então, assim, o que esses pais deveriam combinar é o que funcione melhor para eles e para a necessidade desses filhos especificamente. Qual a necessidade desses filhos, qual a idade deles, qual a diferença de idade entre eles, quais as condições que eles apresentam ou não, apresentam alguma condição diferente, ou coisas desse tipo que vão colocando, enfim, vão somando para que eles possam entender e decidirem juntos qual que vai ser o melhor cenário para eles. Você vê, precisa ter um diálogo adequado para isso acontecer. Então, o problema todo se inicia na falta de diálogo e ele se soluciona com diálogo. E essas regras de o saudável é isso ou o saudável é aquilo, no sentido de como se dão essas escolhas, isso só atrapalha. Isso atrapalha. O que funcione para esses pais vai funcionar, né? Agora, por exemplo, alguém colocou ali uma questão de como lidar com o pai ioiô, que aparece. Outra pergunta que eu sempre recebo também. Mas que dá para complementar essa resposta com essa pergunta dela, né? Assim, como que lida com isso? Com esse cara que aparece às vezes, participa um pouco, depois some por meses. Depois aparece e quer se fazer presente de novo. É você ajudar a criança a entender que essa é a estabilidade de rotina da relação com o pai. Entende que há uma estabilidade nisso. O cara se comporta desse jeito. Ele vem, ele aparece um tempo, ele some por meses. Depois ele volta, ele aparece um tempo, depois ele some por meses. Depois ele volta, ele aparece um tempo, depois ele some por meses. É você ir conversando com a criança. Você, dentro da idade adequada para a criança, você vai transmitindo toda a verdade para ela. Desde cedo você transmite toda a verdade, mas você segura. Por exemplo, não vou falar para o meu filho de 3 anos que tem gente morrendo com falta de ar por causa do coronavírus, mas ele sabe que tem um bicho que faz dodói aí fora, a gente não pode sair. Então, eu não preciso mostrar o vídeo da pessoa asfixiando, mas ele sabe que tem um perigo. Então, entende? Assim, você transmite o conteúdo real, mas de uma maneira mais apropriada para a idade. Mas essa criança ela precisa saber que o papai dela é assim, que ele aparece, ele participa um tempo, daqui a pouco ele vai embora. E ele some, e a gente não sabe quando ele volta de novo, mas ele acaba voltando e ficando um tempo e a gente sabe que ele vai embora de novo. Então, ter esse entendimento e ela poder internalizar a figura do pai dessa maneira é o que traz mais saúde para ela. Não é, então eu vou excluir o pai da vida dessa criança, porque ela sofre quando ele vai embora. Ela sofre quando ele vai embora, é triste, é esse o pai que ela tem. Mas tem um sofrimento no sentido de adoecimento que é mais preocupante, que é ficar um buraco nessa relação por alguma proibição. Eu não deixo o pai participar, eu não deixo ele chegar, eu não deixo ele frustrar essa criança, eu não deixo ela se chatear com ele. Essa proteção, por mais que imediatamente poupe sofrimento, ela gera um transtorno mais complicado, né, que é o de uma idealização dessa figura e uma demonização da outra ou vice-versa. Ou minha mãe é um demônio porque não me tirou meu pai, e o pai com certeza vai ter um discurso bem vitimizado nesse sentido, enfim, tal, e vai sair ganhando nesse sentido. E a criança fica perdida em fantasias, não é a realidade. A realidade é o pai gosta, mas o pai é infantil, não sabe criar criança, não sabe participar. Então não é falta de amor por você, mas ele é um crianção. A vida dele é assim, tá vendo como a vida do teu pai é bagunçada? Enfim, é assim que acontece, mas enfim, é o jeito que ele consegue ser. Então, claro que com a idade, né, você vai percebendo mais isso. Isso não significa que eu devo
compactuar com os planos do pai. Então, o pai começa a falar começa a fazer 1000 promessas, e eu já estou cansada de saber que essas coisas não acontecem. Eu não vou ficar jogando lenha nessa fogueira, falando para a criança que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Se eu já sei que isso... Então, eu nem gero uma proibição que vai proteger ela, e também não tento fazer uma proteção contrária, que é ir distorcendo a forma que o pai age, né? Então, assim, o pai não apareceu e não deu satisfação, o pai não apareceu e não deu satisfação. Eu não vou inventar alguma coisa que aconteceu, o papai teve que ir fazer não sei o quê. Sabe, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, eu nem tento passar um pano, assim, para deixar a imagem do cara adequada, e nem tento proibir completamente. Puxa, mas a criança vai sofrer com isso? Vai sofrer com isso, é uma realidade dolorosa. Mas ela vai viver essa realidade, vai se desenvolver com isso internalizado de uma maneira saudável, com o pé no chão, dentro do que é a família dela, do que é a história dela. Faz sentido isso? Com certeza, com certeza. É o que você falou, a criança, a gente sempre tem várias áreas, né, que falam de como a gente lidar com as crianças. Você tem que trazer para a criança realmente a realidade do que está acontecendo. Porque senão você vai transformando aquilo, ela vai imaginando, e daí no futuro, quando ela cresce, ela cobra, né? Por que eu fui enganado? E ela vai ter um sentimento de que foi enganada pela mãe, foi enganada pelo pai, e aí é o que você traz de ter disfunções ali de personalidade. Essa pergunta é o que a gente queria abordar justamente. Tem mais algumas perguntas. Qual que seria o plano ideal para compatibilizar o que está na lei e no caso concreto? Faltam recursos humanos especializados para isso? Então, o que acontece? Compatibilizar o que está na lei e fazer o caso concreto. A lei veio com essa situação problemática e eu acho que falta do judiciário. A gente tem muitas leis equivocadas, né? E aí a doutrina e a jurisprudência têm o papel de construírem o que seria mais adequado entender daquela lei. O que acontece? Quando surgiu essa lei da guarda compartilhada, pelo que eu tenho notícia, ela foi uma lei que foi meio feita de sopetão. Vários doutrinadores da área de família estavam receosos porque sabiam que poderia dar problema. Só que foi na época da Dilma, a Dilma estava sofrendo vários problemas políticos, então assim, a coisa falou, vai, passe, e foi daquele jeito. Então cabe a nós, né, que estamos atuando na área de família, que estamos ali no dia a dia, compatibilizarmos o real conceito daquilo. Então, por exemplo, que faltam recursos humanos especializados. Falta o seguinte, a gente precisa construir melhor os conceitos e justamente ter uma melhor empatia do que é aquilo e tentar entender o que a lei quis dizer. Então, quando a lei trouxe guarda compartilhada, na verdade, o intuito do legislador na hora de escrever foi o quê? Fazer o que o Fábio falou. A maior participação da criança com os pais, geralmente, a gente fala geralmente porque nada é regra nessa vida, mas geralmente é o que vai ser mais saudável para aquela criança, porque ela vai ter duas referências, né, de pensamentos. Referência do pai, referência da mãe. E foi isso que a guarda compartilhada teve o intuito de fazer, apesar de ter feito de uma forma que deu problema. Mas o intuito, acredito eu, que tenha sido possibilitar essa maior convivência e evitar aquela figura que a gente tinha do pai visitador, do pai que só aparece com uma visitinha, mas que não participa ativamente da vida da criança. E aí cabe a nós olharmos situações com uma certa... com esse olhar e de forma empática. Então, por exemplo, por isso que eu falo que na área de família, a gente tem que ter pessoas ali que têm mais a simpatia. Eu faço parte de um grupo de defensores do Brasil e que lá a gente discute muito algumas decisões. E foi colocado nesse grupo uma situação que eu achei assim, um absurdo. Então, olha que coisa surreal. A mãe entrou com um pedido de guarda unilateral, mas o regime de convivência estabelecido foi da guarda compartilhada. O pai efetivamente teria contato com a criança, sei lá, na terça, durante o dia, depois na quinta. Então, ele participaria, ele tinha uma vida que possibilitava ele participar do dia a dia da criança. E até amenizar uma certa
para a mãe, né? Por exemplo, ela não tem que ficar com todo aquele encargo. Então, o pai estaria participando ativamente e ela colocou isso na inicial. Então, é guarda unilateral, mais regime de convivência de guarda compartilhada, com o pai participando na semana, participando no final de semana. E isso já era um acordo que estava antes. Os pais já viviam assim. Ela só quis regulamentar. Ok, chegou para o judiciário. O judiciário pegou guarda unilateral. Não, guarda unilateral não é a regra, porque aí justificou, porque a criança precisa ter a convivência com a família, porque nós precisamos, os pais têm que ter ali um tempo equilibrado com os filhos. E aí eu falei, nossa, realmente, então guarda compartilhada. E regime de convivência, visitas de 15 em 15 dias. Olhei assim, falei, gente, como assim? O que aconteceu nessa decisão? Isso a gente discutiu lá no grupo. E aí o que contaram foi que o pai chegou para quem estava atendendo e falou assim, doutora, mas antes eu tinha convívio com meu filho e do nada, sem base psicológica, sem estudo, nada. Pegou uma decisão padrão, guarda compartilhada, visita de 15 em 15 dias. Não olhou o que já era vivenciado pelaquela família, modificou as relações, alterou a forma e jogou assim. E aí o pai se viu de mãos atadas nesse processo e aí agora está recorrendo. Só que é lógico que aí a gente entra naquele outra situação da disputa. E aí, quer dizer, uma situação que não era conflituosa se tornou conflituosa por ajuda do próprio judiciário. Então, a mãe estava ok com a relação do pai com a criança, tudo bem. Mas a partir do momento que a juiz ou o juiz, não sei, virou e falou, não, é 15 em 15 dias, pô, aí o circo tá armado, entendeu? Aí o pai tá gritando lá, a mãe falou que é isso mesmo, que a juíza tá certa, que não tem como a criança ficar vendo muito o pai. Então, assim, e esse processo, pelo que eu entendi, tá correndo, parece que vai ter recurso, mas olha a loucura que a gente pode fazer na vida de uma família com uma simples decisão equivocada. Então, por isso que na questão de família tem que ter esse entendimento, tentar, quem está atuando, ter um olhar com a questão psicológica, se colocar ali olhando para a criança e não tomar decisões padrões sem nem olhar um pouco o contexto, né? Então, eu acho que é isso que está faltando para a gente conseguir compatibilizar o que a lei fala com o caso concreto, respondendo essa pergunta aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma ali que eu acho que é interessante falar, da alienação parental e violência doméstica. Porque seguindo a mesma linha de raciocínio que eu estava colocando antes, né? A alienação parental, ela acontece no jeito que eu entendo a alienação parental, que é um pai queimar o filme do outro dentro para o filho, né, de certa maneira. Isso acontece em algum grau em todas as relações em que há alguma disputa de poder entre os pais. Então, seja num comentário sutil, seja em comentários mais explícitos, enfim, e até em ações mais graves, né? E o que eu acho que precisa ser colocado para essa criança no dia a dia, né? É o que acontece com aquele pai ou com aquela mãe, né? Então, claro, isso cabe mais ao profissional de saúde mental que está acompanhando, caso tiver alguém, mas como que eu coloco isso? Eu explico mesmo, olha, teu pai, pelo visto, não superou a separação da tua mãe, ele é muito magoado com ela e ele fica atacando ela, a imagem dela para você. Sendo que as desavenças de casal é uma coisa, a relação de pais e filhos é outra coisa. E eles estão misturando isso. Então, assim, o filho precisa entender o que está acontecendo. Para ele não... porque ele fica numa coisa assim, de duvidando da própria percepção. Quer dizer, mas eu não acho que minha mãe seja ruim ou não goste de mim. Mas eu gosto do meu pai e não acho que meu pai também queira meu mal. Mas ele fala isso da minha mãe. Então, ou eu não estou percebendo minha mãe direito, ou meu pai está me enganando, então ele que é ruim,
enfim, a criança fica duvidando do próprio julgamento e colocando em xeque o amor de um dos pais, sempre. E, na verdade, essas coisas não são verdade. Nenhuma delas, essas coisas não se excluem, né? Todo mundo ama a criança, todo mundo quer o bem dela, só que eles estão brigando entre eles, estão magoados, estão atingindo um ao outro e não conseguem perceber que nessa linha de tiro a criança está no meio, né? Sim. E agora, quando essas coisas vão ficando mais graves, né? Quando o abuso psicológico vai sendo constatado, ou quando o abuso físico, que aí a pergunta vai, né, para quando tem histórico de violência doméstica, né, o abuso físico, seja entre os pais ou de pais para filhos, aí a gente muda o cenário, porque aí você tem que dar todo esse entendimento da criança, mas tirando ela de cena. Aí você precisa interromper esse processo de abuso. Isso muda completamente a situação. Aqui a gente não está falando se é para dar chocolate, se não é para dar chocolate, né? Aqui a gente chega em situações do abuso, seja o abuso psicológico, físico, de agressão ou sexual, ou o que quer que seja. Isso você tem que interditar imediatamente, interromper, evitar que isso prossiga de qualquer maneira e fazer essa fala de colocar os pés da criança na realidade, né, do que acontece ali. Então a linha vai sempre sendo muito assim, a de construir o diálogo entre os pais e a da escuta dos pais em torno do que a criança pede. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai sinalizando: eu quero ver mais o papai, ou eu quero voltar para casa da mamãe, ou eu quero morar aqui, ou eu quero morar ali. Ela vai sinalizando. E normalmente isso o que eu acompanho aqui nos casos, né? A mãe chega ou o pai chega, mas aqui normalmente o filho mora com a mãe, né? A mãe chega, agora ele tá falando que quer morar com o pai. Ah, tudo bem, por que ele não pode morar com o pai? Não, porque é o pai que tá fazendo a cabeça dele para isso. O pai, tá, se eu fosse o pai, eu queria que o filho viesse morar comigo, eu ia fazer propaganda também, por que ele não pode fazer propaganda, né? Não, ele pode, mas é que isso não é a vontade da criança. É o pai que está exercendo a vontade, está convencendo a criança disso. E aí fica nítido que assim, não é a minha vontade. A vontade da criança, na minha opinião, é idêntica à minha. Que é aquela hegemonia, aquela dominação psíquica, né, que acontece quando tem só uma referência. Então, em qualquer cenário que a gente possa desenhar, a doença está nessa dissociação, essa falta de diálogo, e a saúde e a reconstrução está na costura desse diálogo. E isso envolve também os pais criticarem uns aos outros. Isso envolve, claro que isso, eu estou falando fora da presença da criança, né? Mas isso envolve os pais poderem trocar impressões, dizer: olha, eu acho que você está equivocado nessa posição, eu acho que você está equivocado nessa conduta, eu acho que isso os pais têm aptidões diferentes e também funções diferentes nesse sentido. Se a gente pega assim, tradicionalmente, a função da mãe é proteger, a função do pai é deixar correr risco. Por exemplo, falando no sentido de proteção, as duas coisas são necessárias para o bom desenvolvimento. O bom desenvolvimento não se dá se não tem uma proteção adequada na hora que a proteção é necessária, e não se dá se não tem exposição ao risco na medida saudável e contida necessária na idade que aquilo é apropriado. Estou falando de maneira tradicional porque isso a gente vê trocado em várias circunstâncias, em que a mãe é mais desencanada e o pai é o mais preocupado, enfim, mas a gente fala no sentido tradicional. As duas posturas são necessárias em medida igual. Então, o ponto está em permitir que isso flua dessa maneira mais espontânea possível, que todo mundo possa cumprir as suas aptidões e papéis, podendo discordar e podendo brigar, mas sempre que a criança tendo acesso ao máximo de realidade do que é aquela circunstância, o que está acontecendo ali, e sempre o máximo possível que os pais tirem de cena a disputa entre eles e leve isso para uma esfera pessoal entre eles.
Isso aí. Ô, Fábio, a gente está aqui, tem até mais algumas perguntas, só que a gente está naquele ponto crítico da live, que se a gente não encerrar, a gente vai perder essa live. Porque a gente já está aqui em 55 minutos, pelo que eu fiz a minha conta. E aí a gente tem que encerrar, senão a gente perde. Então, eu acho assim, lógico que dentro de uma limitação de 55 minutos, a gente tenta aqui abordar e tenta esclarecer, eu espero que a gente tenha esclarecido para várias pessoas, pelo menos dado uma luz, explicado um pouquinho alguns conceitos de família, explicado um pouco, tentado entender um pouco esse lado da psicologia, da psiquiatria. Eu lembro até um colega meu que falou, eu quero saber da questão do Jung, da briga do Jung com o Freud. Gente, não ia ter mesmo como a gente trazer essas questões junguianas para esse tema, porque teria que ser uma nova live para falar sobre isso. Aqui me perguntaram, a última pergunta que eu estou vendo aqui, tem outras, mas aqui acabou de aparecer, que se é possível pedir guarda no lateral em virtude da infidelidade do outro. Justamente, não, é aquilo que a gente fala, a relação dos pais, Entre os pais. ela não tem que ter na relação dos filhos, entendeu? É justamente isso, a criança ela tem que estar ali protegida pelo amor dos dois, independente do que aconteceu com os pais. E essa questão de culpa, de quem fez, quem teve a culpa para o fim do relacionamento, isso já foi até extirpado do nosso código. Antes havia, sim, essa situação, mas hoje não se fala mais em culpa de quem que terminou. A gente sabe que todos os lados, cada lado tem a sua fala, cada lado tem a sua defesa, e aí a gente nunca tem muita certeza quem está certo, quem que não está, e se tem alguém que é certo ou não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui informal. Espero que tenha ajudado aí na atuação de quem está na área de família e quem é um curioso também. Fábio, muito obrigada por trazer seus conhecimentos para que a gente entenda melhor isso, para que a gente saia um pouco da nossa caixinha jurídica, legislativa e que a gente abra um pouco a mente. Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, Luciana. Foi um prazer. Foi um prazer, gente.